Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês que eu irei iniciar exatamente uma série, e essa série será uma série de várias mensagens, a qual o nome dessa série será chamado As Heroínas da Fé. E o texto que eu quero usar com vocês nesse primeiro vídeo dessa série é exatamente o livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo número 2, o verso 36 a 38, a qual nós iremos iniciar sobre Ana a profetisa, a qual diz assim o texto da palavra do Senhor. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Esta era avançada de idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde que se casara. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejum e oração de dia e de noite. Chegando a mesma hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino Jesus e todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Eu quero iniciar essa série para dizer para vocês sobre exatamente o que eu quero destacar nessa série, é sobre as irmãs ou sobre as mulheres que se destacaram dentro das Escrituras em relação à obra do Espírito Santo. Não é que nós queremos entrar dentro de um ponto em colocando ou diminuindo a presença ou a posição da mulher no Evangelho de Cristo ou exatamente na igreja, não, de maneira nenhuma. Não exatamente colocando o homem como um ponto central, um ponto maiúsculo na igreja e a mulher sendo o ponto mais baixo, de maneira nenhuma. Mas o que eu quero destacar aqui nessa série é mostrar que dentro da Bíblia existem várias heroínas que se destacaram exatamente na Bíblia e que nos traz alguns ensinamentos. A trajetória dessas mulheres aqui, a vida dessas mulheres, ela traz para nós uma linha pedagógica, nos ensinando, nos instruindo em relação a como servir a Deus com fidelidade e com pureza de coração. A palavra do Senhor nos diz exatamente que Jesus estava para ser encarnado. Deus estaria conosco aqui na terra. E quando Isabel ela é avisada pelo anjo, tanto Zacarias, melhor dizendo, é avisado pelo anjo que a sua esposa teria um filho, que era João, a qual se destaca como João, o profeta, ou precursor de Jesus. Isabel ali, exatamente com Zacarias, eles vão ter um menino. E aquele menino, ele tinha uma grande promessa de ser o precursor de Cristo. Literalmente ali, mais ou menos aos 6 meses que Isabel estava grávida, Maria também, ela agora fica grávida de Cristo, gerada pelo Espírito Santo. E as duas eram parentes, as duas eram de famílias, eram primas exatamente. E veja que Maria, quando ela fica grávida de Jesus, João já estava crescendo na barriga de Isabel. Então quando João ele nasce, após um tempo, Jesus também nasce, e agora o Deus encarnado nasce na cidade de Belém, segundo a profecia de Miqueias 5, capítulo 2. Quando Jesus ele nasce, era uma lei que era exatamente revogada. O que é essa lei? Todo menino de 8 anos, essa lei era um costume judaico, de todo menino de 8 anos tinha que ser apresentado, quando era varão, tinha que ser apresentado no templo. Observe aqui que Jesus, ele agora, o Deus encarnado, estava entre nós. O cumprimento daquilo que estava registrado tanto em Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 6, que era exatamente a profecia sobre o Messias, a vinda do Messias havia chegado. Jesus estava entre nós, Cristo estava entre nós.
E nessa hora Maria e José vai até o templo para exatamente apresentar aquele menino. No momento que ele chega no templo, ali estava Simeão. E ali Simeão não estava sozinho, estava Ana também. Simeão, quando ele olha para aquela criança ali no verso 25 do capítulo 2 de Lucas, ele logo ele reconhece quem seria aquele menino. Ele via que aquele menino era o Messias, era o Cristo. E ali Simeão começa exatamente a se dialogar, falar em relação à presença do Messias. A alegria de Simeão era uma alegria incontestável, era uma alegria imensurável. Ele agora viu o Salvador em quem ele cria. Ele viu exatamente o cumprimento da promessa de Deus. O Messias havia chegado, o Cristo havia chegado. Mas só que Simeão ali não estava sozinho. Simeão estava ali com Simeão, estava Ana. E aí eu te pergunto, quem é essa mulher? Quem é Ana que se destaca como Ana a profetisa? Quem era essa mulher que estava ali no templo? A palavra do Senhor nos diz que Ana era uma mulher, e uma mulher bastante avançada. Uma mulher de 84 anos, e a qual ela vivia ali no templo. Existem muitas vertentes falando sobre a pessoa de Ana. Falava que Ana era uma mulher que ela não havia casado, ela havia mais ou menos vivido 7 anos com seu esposo. Alguns historiadores e alguns comentaristas dizem que ela tinha 14 anos quando ela casou. Ela tinha, juntando 84 anos, com 7 anos com seu esposo, com 14 anos casando, ela tinha mais ou menos 105 anos de idade. Era uma mulher a qual a Bíblia destaca como avançada de idade. Mas Ana aqui, nesse momento, ela nos traz aqui algumas características. E algumas características peculiares em relação a exatamente o que era servir ao Senhor. O que era exatamente ter um coração puro diante do Senhor. O que era exatamente se inclinar diante de Deus. Ana traz algumas características, e essas características são tão peculiares, tão detalhadas, tão exaustivas aqui, que quando eu estava lendo essa passagem e preparando essa mensagem, como que isso me impactou e me chamou a atenção de uma maneira tão gloriosa, de uma maneira tão extraordinária. E essas características aqui de Ana, eu quero exatamente transmitir para vocês aqui e mostrar para vocês como que a pessoa da mulher é tão importante dentro do fato do Evangelho. Como a presença da mulher, ela traz algo extraordinário na presença do Evangelho, na obra do Senhor. E Ana vai destacar algumas características que nos ensina a todos nessa hora, que nós precisamos aprender pedagogicamente com ela. A primeira coisa que se destaca aqui, observe que Ana, ela era uma profetisa. Esse título era dado muito para algumas mulheres, como Miriam, como Débora. Era dado muito a algumas mulheres, como que se destacava aqui dentro da Bíblia. Mas por que a Bíblia chama Ana aqui de profetisa? Não é porque que Ana saía profetizando sobre a vida, sobre situações da vida de alguém. Como os profetas, como as profetisas e os profetas dos nossos dias. Não é essa a questão mencionada aqui. O que está mencionado aqui é que Ana era profetisa porque Ana ela se destacava de alguma forma. Por quê? Porque existiam as profecias. E a profecia que se destacava era a profecia da vinda do Messias. Mas a Ana agora, como que ela pode ser titulada como profecia? Como uma profetisa? Qual profecia que Ana tinha? Deus havia se calado. Nenhum profeta havia se levantado depois de Malaquias. Nenhum profeta. Então, Deus, havia um silêncio, e chamado existe silêncio ou tempo interbíblico, que é muito falado. Antes de João não existia exatamente ninguém que se destacava de alguma forma, que não se profetizava. E por que Ana ela se destaca aqui como profetisa? Sabe o que é isso, meus irmãos? Porque Ana ela tinha um conhecimento mais aguçado em relação à palavra de Deus. Porque a única profecia
que existe para que a igreja possa profetizar, os servos possam profetizar, o cristão possa profetizar, é exatamente a profecia bíblica, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia sem mistura de Deus. Nós quando um pregador ele fala da profecia, quando ele fala da palavra, quando ele prega a palavra, quando ele leva a palavra ou ele anuncia a palavra de Deus, ele está profetizando literalmente. Nós às vezes confundimos que profecia é quando nós começamos a entregar coisas relacionadas à vida das pessoas. Profetizar exatamente é quando a gente às vezes diz certo tipo de coisa, uma porta de emprego que vai se abrir, ou muitas vezes até pessoas pensam, às vezes o número da Mega Sena. Aí nós colocamos isso como profecia, curandeirismo, vida material, vida próspera. Nós colocamos isso como profecia. Não, meus irmãos. O maior fator da profecia hoje é a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus com fidelidade. Ana ela tinha essa peculiaridade de conhecer a palavra de Deus, de conhecer as profecias do Messias. Ela tinha essa peculiaridade. E isso é importante para nós. Por quê? Porque quando nós vamos para Romanos capítulo 10, verso 17, vai dizer assim, e a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. João 8, 32 vai dizer assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse é um detalhe muito interessante. A palavra do Senhor vai dizer assim, santificai-vos na verdade, a minha palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela a palavra de Deus é a grande profecia de Deus para a vida do homem. E Ana nos ensina aqui uma coisa muito interessante. Será que nós temos profetizado a palavra de Deus? Será que nós temos anunciado a palavra de Deus com fidelidade, com inerrância? Será que nós temos falado da palavra de Deus com a verdade de Deus? Será que nós temos sido boca de Deus? Será que aquilo que tem saído da nossa boca tem saído a palavra da verdade? Para que os homens possam ouvir e possam ir ao coração? Meus irmãos, isso é algo que nós precisamos nos despertar para isso. E Ana está nos ensinando isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque hoje existem muitos argumentos, existem muitas palestras, existem muitas articulações, mas o trigo da verdade, o trigo da verdade, ele está sendo exatamente sonegado por muitas igrejas nessa hora, por muitos cristãos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós queremos pregar, às vezes quando nós vamos ver algumas pregações, ou quando nós vamos observar alguns púlpitos brasileiros, alguns púlpitos de algumas igrejas, se fala mais do pregador do que da própria palavra de Deus. Se fala mais da instituição do que da própria palavra de Deus. Sejamos, meus irmãos, como Ana, uma profetisa, que profetizava a vinda do Messias, que profetizava a palavra de Deus. A segunda característica que Ana ela nos chama a atenção é exatamente o seu nome. O seu nome o seu nome significa graça, ou aquela que foi agraciada. Por que diz? O que isso nos traz de ensinamento para nós? O que nos leva a entender? Meus irmãos, a Ana ela era uma profetisa, porque nela tinha a palavra de Deus. Mas agora também Ana, o seu nome, ela trazia na sua vida, exatamente, a sua vida é pautada, podemos dizer, melhor dizendo, debaixo da graça de Deus. Ana, ela vivia debaixo da graça do Senhor. O seu nome significa que ela era agraciada. E o que seria a graça de Deus na vida de Ana? Pode ter como significado aqui. Porque Ana vivia debaixo da graça do Senhor, da vontade do Senhor. A graça é uma palavra que traz na língua grega para favor e merecido. Ana ela sabia de uma coisa, que a consumação da salvação na sua vida, da conclusão da salvação da sua vida, ela não era mérito exatamente dela, nem de tudo aquilo que ela fazia, mas o mérito viria do Messias.
O mérito viria de Cristo, o mérito viria do Senhor, o mérito viria de Deus. Ela pautava a sua salvação, a sua vida em Deus, não exatamente nas suas performances, não exatamente nas suas habilidades, não exatamente na sua dedicação que ela tinha ali no templo, não. A sua salvação estava apontada não no sentido horizontal, mas a sua salvação estava apontada no sentido vertical. Estava em Deus, ela dependia de Deus, ela fazia a vontade de Deus, e por isso ela necessitava de graça. Meus irmãos, hoje nós necessitamos de graça para tudo. Alguns teólogos dizem que nós precisamos de graça até para calçar, às vezes, uma meia no pé, para amarrar um cadarço. Nós precisamos de graça até para levar, às vezes, o garfo com a comida sobre a boca. Sabe por quê? Porque nós caminhamos pela graça. Nós vamos para o trabalho, nós vamos para o trabalho pela graça. Nós andamos no trânsito, andamos pela graça. Nós fazemos os nossos afazeres, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja na rua, seja onde que for, mas nós estamos trabalhando, isso está acontecendo por causa da graça de Deus. Não é pelo nosso mérito que a salvação ela vem. Nós estamos pautados à salvação pelo mérito de Cristo. Foi Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Foi Cristo que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Foi Cristo que morreu pelos nossos pecados. Tudo está voltado pelo mérito de Cristo e não pelo mérito nosso. Por isso nós somos dependentes da graça de Deus. Nós somos dependentes da bênção do Senhor. A palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, verso 8, vai dizer assim: salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, das nossas obras, para que ninguém se glorie. Sabe por quê? Porque dependemos somente do Senhor. A pergunta que eu faço: você tem dependido do Senhor? Os méritos da salvação, ele tem vindo de você ou tem vindo de Cristo? Será que você tem compreendido o sistema soteriológico, a salvação, pelos méritos de Cristo? Pelo mérito da cruz? Pelo mérito da ressurreição? Pelo mérito da intercessão de Cristo que está à destra do Pai? Será que a obra do Espírito Santo tem sido realizada na sua vida pelos seus méritos? De maneira nenhuma. O Espírito Santo não realiza a salvação nenhuma pelo mérito do próprio homem. Ele só realiza a salvação, ele só realiza o seu poder pelo mérito, quando nós entendemos que a salvação é pelo mérito de Cristo. Meus irmãos, tenha a graça de Deus. Viva pela graça de Deus. Abrace a graça de Deus, porque é pela graça de Deus que nós somos salvos. Na terceira característica que Ana ela destaca aqui, é que ela é filha de Fanuel. Essa palavra Fanuel, ela tem a transliteração da Septuaginta. Ela foi transliterada da Septuaginta do grego. É a mesma palavra a qual se diz Peniel. É como a palavra Josué, que foi transliterada para a palavra Jesus, que significa Deus salva. Então é a mesma palavra também. Essa palavra aqui é a palavra Peniel. E nós lembramos exatamente do momento que Jacó estava ali no Val do Jaboque, e o Senhor muda o seu nome, marca a sua vida, e Jacó ele tem um encontro com o Senhor ali naquele lugar, a qual ele chama de Peniel, que diz assim: face a face eu estive com o Senhor, na presença de Deus. A terceira característica nos destaca uma coisa muito interessante, que ela era filha de Peniel. Ela destaca que a presença de Deus estava na sua vida. Ainda dela conhecer a palavra de Deus, ela exatamente alcançada pela graça, a presença de Deus era constante na sua vida. Ana ela não andava sozinha. Ana ela não andava pela sua própria habilidade. Não, ela andava com Deus. Ana não andava firmada em homens algum. Ela não andava firmada no sistema religioso da época. Exatamente ali dentro do sistema religioso sacerdotal.
aonde Israel estava vivendo pela lei, e pela lei exatamente colocada pelos fariseus e escribas. Não, Ana não andava por isso. Ana ela andava exatamente na direção de Deus, porque a presença de Deus era constante na sua vida. Quando eu observo isso, eu lembro exatamente quando Israel andou por 40 anos no Egito. Meus irmãos, nós perguntamos o que tem exatamente no deserto. Nada. Mas tinha exatamente a presença de Deus sobre o povo de Israel. O tabernáculo ali, né, onde tinha o pátio, um lugar santo, um lugar santíssimo. A presença de Deus estava constante. Era uma nuvem para trazer sombra de dia no deserto e uma coluna de fogo à noite para aquecer o povo de Israel. De dia o Senhor trazia refrigério, de noite o Senhor trazia aquecimento, porque a presença de Deus era constante. Ana, ele tinha a presença de Deus constante na sua vida. A presença de Deus era algo tão glorioso, tão majestoso, tão assim imensurável na vida de Ana, que Ana tinha uma alegria, tinha algo que era constante na sua presença. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, que nós não podemos ficar sem a presença do Senhor. É isso que Moisés ele vai dizer exatamente. Se o Senhor não for conosco, não nos tire deste lugar. Porque a presença do Senhor era tudo que Moisés ele queria ter. A presença do Senhor era tudo que Moisés ele precisaria ter. Quando nós vamos ver as expressões de Davi, Senhor, não me abandone, Senhor. Senhor, não esteja distante de mim. Davi vai dizer assim, a minha alma tem sede do Deus vivo. Porque Davi, ele tinha uma sede extraordinária pela presença de Deus. Por estar com Deus. Por servir ao Senhor. Meus queridos, o que eu quero te dizer é que essa sede que Davi tinha, esse desejo que Moisés tinha, essa vontade que Ana ela tinha, ela tem que impactar a nossa vida. Ela tem que mexer com as estruturas da nossa alma. Ela tem que estremecer o nosso coração. Porque a presença de Deus, ela precisa estar em nós. Ela precisa estar na nossa vida, ela precisa estar no nosso negócio, ela precisa estar na criação dos nossos filhos, ela precisa estar na nossa família. Ela precisa estar dentro da igreja. O que nós observamos é que a presença de Deus ela está distante muitas vezes. Quando nós vemos atitudes, a falta de temor, a falta de reverência, a falta de respeito com o Senhor, a falta de respeito com a sua palavra, está faltando às vezes exatamente temor ao Senhor. E quando falta temor, meus irmãos, é porque falta a presença de Deus. A presença de Deus tem que ser algo glorioso em nós. Ela precisa estar em constante. É aquilo que Paulo vai dizer: andai na presença de Deus. Andai na presença do Espírito Santo. Porque se nós andarmos na presença do Espírito Santo, se nós andarmos na presença do Senhor, se nós andarmos na presença de Cristo, nós vamos ser bem-sucedidos. A salvação vai estar exatamente sendo trabalhada em nós. O problema é que tem muitos que são distantes de Deus e acham que estão perto de Deus. Aqueles que às vezes confessam o Senhor com os seus lábios, mas o seu coração está frio e podre dentro. Sabe por quê? Porque a presença de Deus não está exatamente nas suas vidas, mas estão vivendo exatamente dentro de um verniz, um rótulo. E o conteúdo que está dentro é um conteúdo mundano. Nós precisamos entender, meus irmãos, isso é estar na presença de Deus face a face. A quarta característica que Ana ela se destaca aqui é exatamente agora que ela é da tribo de Aser. O que seria a tribo de Aser? Essa tribo é uma tribo que já estava esquecida em Israel. Mas aqui literalmente traz exatamente Ana, que era da tribo de Aser. Observe que Ana ela perpetuava a origem dessa tribo, que já estava esquecida. E a palavra traduzida aqui no hebraico, no grego, vai se dizer exatamente alegria, gozo.
que Ana ela tinha. Meus irmãos, olha o estado de Ana. Olha a condição de Ana. Olha a posição de Ana que ela tinha diante do Senhor. Ela tinha alegria constante. Ela tinha gozo. Ela fazia parte de uma tribo que tinha uma alegria extraordinária em servir ao Senhor. Quando nós vamos para Filipenses 4:4, vai dizer assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Existem alguns ladrões da alegria. Existem algumas pessoas que estão furtando a sua alegria muitas vezes. Quantos cristãos nós estamos olhando agora? Quantos, às vezes, igrejas que estão vivendo uma depressão espiritual, uma anemia espiritual, não há alegria no Senhor, há alegria do mundo, mas não há alegria do Senhor, não há gozo, não há abastança, não há abundância. E uma alegria que está sendo vivida é uma alegria exatamente mundana. Quando nós vemos, às vezes pessoas que pulam, cantam, é uma euforia, mas você vê que é algo que é inconstante, que é algo literal, que é algo temporal. Não é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, o gozo na presença de Deus, é diferente, meus irmãos. Quando nós temos a alegria no Senhor, quando nós temos felicidade na presença de Deus, o nosso coração ele arde. A nossa alma ela suscita. Nós temos choro do pecado. Nós temos choro da nossa transgressão. Nós reconhecemos quem o Senhor é. E nós sentimos a alegria de estar na presença de Deus. Nós choramos, nós nos alegramos, nós cantamos os louvores. Nós adoramos o Senhor com o coração explodindo de alegria. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nos nossos lábios está saindo um louvor que é um louvor cantado, um louvor bíblico. Nós observamos os louvores de hoje, chamado mundo gospel. E quando nós olhamos para o mundo gospel, meus irmãos, desculpa a questão aqui, é exatamente uma posição minha, a qual eu luto contra isso, exatamente uma vergonha. Letras que se falam só de homens, que traz uma emoção passageira, letras que não exaltam o nome do Senhor, que não glorificam o nome do Senhor, que não tem origem nos salmos de maneira nenhuma. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O meu coração ferve com palavras boas, tocante ao rei. A minha língua é a língua de um destro escritor. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a expressão de um louvor verdadeiro. Hoje nós temos louvores que é uma vergonha, que fala mais do homem. Louvores antropocêntricos, centralizados no homem, para trazer exatamente as angústias, as tristezas, às vezes as decepções que o homem está vivendo. Uma depressão constante, mas que às vezes são passageiras. Mas um louvor que traz às vezes a essência na alma do homem, a essência na nossa alma, eles não têm sido mais cantados, têm sido abandonados dentro dos cultos, das instituições. Essa alegria que ela tinha é uma alegria que Paulo ele tinha, que os filipenses eles tinham, que a igreja de Cristo tem que ter. É uma alegria, um gozo inconstante. Constante de quê? Porque Ana sabia que o Messias estava para vir. Ana sabia pelo Espírito Santo que o Messias estava vindo. E essa alegria tem que estar no nosso coração. Porque Jesus está chegando, meus queridos. O Senhor está voltando. E qual é a nossa posição? Qual é a nossa alegria? Qual é o nosso gozo? Ele precisa se retomar, ele precisa ressuscitar essa alegria no nosso coração. Observe aqui o quinto. Observe o quinto ponto aqui que Ana se destaca, a quinta característica, se destaca que ela servia, ela
Ela tinha 84 anos, desde que casara, ela era viúva, de 84 anos, e não se afastava do templo, e servia a Deus, em jejuns e oração de dia e de noite. O que o Senhor está dizendo aqui nessa quinta característica? Observe que no início eu disse, Ana ela tem 84 anos que ela era viúva. Assim diz, alguns dizem que não, ela tinha 84 anos. Eu ainda fico nessa segunda vertente, que ela tinha 84 anos que era viúva. 14 anos ela se casou, diz os historiadores. Com 7 anos ela viveu exatamente com o seu esposo. Então ela aqui era a senhora de avançada de idade. Ela era avançada de idade. Aqui ele está mostrando que Ana ela tinha 105 anos, mais ou menos. Ela não era exatamente uma senhora apática, anêmica, parada. Uma senhora doente. Ela não era uma idosa que não fazia nada. Ou estava imóvel, porque uma idade de 105 anos é comum muitas vezes. Né? O salmista vai dizer que 70, 80 é câncer enfado. É de grande entendimento isso aqui. É de grande entendimento. De ela ter 105 anos e ser debilitada. Mas o texto nos diz que ela não era uma mulher debilitada. Ela estava todos os dias, ela morava no templo. Isso aqui é uma expressão, né? Uma hipérbole. Uma hipérbole que muitas vezes o escritor ele escreve aqui. É como às vezes nós servimos ao Senhor, estamos no templo, estamos todos os cultos, nós estamos presentes, e muitas vezes as pessoas, você está morando dentro da igreja. Era exatamente o papel aqui que o escritor Lucas quer exatamente falar de Jesus. Mas Ana muitas vezes ela era uma senhora que ela tinha exatamente uma vida muito simples e muito humilde. E muitas vezes ela não poderia morar perto do templo, porque ali existia casas sacerdotais, aqueles que serviam ao Senhor ali, e ela poderia estar morando ali em uma das casas sacerdotais, porque ela servia ao Senhor sempre ali. Mas observe que em 84 anos, desde a sua viuvez, Ana se dedicou ao Senhor. Ela se dedicou ao Senhor. O primeiro ponto aqui, dessa quinta característica, é exatamente a dedicação de Ana em toda a sua vida. Ela não se casou novamente. A Bíblia não diz que Ana teve filhos aqui, mas ela se dedicou durante 84 anos, desde a sua viuvez, ao templo, servindo ao Senhor. Aqui eu destaco, a primeira coisa que eu destaco é a dedicação de Ana. Ela exatamente deixou tudo que ela poderia realizar na sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas. Ela não ela poderia arquitetar tudo aquilo que ela queria arquitetar para a sua vida. Mas não, Ana, ela simplesmente, 84 anos, ela serviu ao Senhor. Ela colocou dentro da sua meta, da sua vida, em servir ao Senhor. E ela deixou tudo para trás, somente para servir ao Senhor. Meus irmãos, quando eu olho para Ana aqui, com 84 anos, desde a sua viuvez, servindo ao Senhor, eu olho para mim e fico com vergonha. Porque ela deixou tudo para trás, para dedicar exatamente somente ao Senhor. Ela deixou tudo de lado para colocar a sua vida em serviço somente ao Senhor. E nós, meus irmãos, o que nós deixamos para trás para servir ao Senhor? Muitas vezes não deixamos nada. O que vem em primeiro lugar são as nossas coisas. Depois, lá na última página do livro da nossa vida, vem o Senhor. O que nós estamos deixando para trás? É aquela expressão que Pedro vai dizer. Pedro vai dizer assim: Senhor, deixamos os nossos barcos e as nossas redes para te seguir. O que Pedro tinha? Um barco estragado, uma rede furada? Ela deixou foi tudo. Ela deixou tudo para servir ao Senhor. Durante 84 anos. Será que nós temos deixado, meus irmãos, aquilo que nos prende nessa vida para servir ao Senhor?
Será que nós temos deixado de lado aquilo que nos prende para viver as iguarias? Ou muitas vezes os rendimentos, os condimentos desse mundo para servir ao Senhor? Ou se nós não estamos atolados nessa cultura caída, nessa sociedade podre que está aí fora, e agarrados nisso, e deixamos às vezes de servir ao Senhor? Então nós possamos colocar os nossos olhos na vida de Ana, que durante 84 anos estava ali, servindo ao Senhor. Sirva ao Senhor, meus irmãos. Sirva a Deus. Coloque a sua vida em primeiro lugar. Que Deus seja preeminente na sua vida. Que tenha primazia na sua vida. Que venha em primeiro lugar. Porque quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas Deus vai acrescentando. Quando nós colocamos o reino de Deus, anunciamos a sua obra, falamos aos ímpios, falamos aos pagãos, pregamos a sua palavra, anunciamos o evangelho e colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, as outras coisas e a sua justiça, as outras coisas vão sendo acrescentadas. O Senhor cuida da sua família, o Senhor cuida da sua vida financeira, o Senhor cuida da sua vida econômica, o Senhor cuida da criação dos seus filhos, da formação dos seus filhos. O Senhor vai agregando, vai te sustentando. Mas o problema é que nós temos crentes hoje que são tão gananciosos, avarentos, que só pensam nas coisas dessa vida. E por isso que o Deus deles são o ventre. Por isso que são. E o homem que espera o Senhor nessa vida é o homem mais miserável entre os homens, assim diz o apóstolo Paulo. Que nós possamos servir ao Senhor, dedicar a nossa vida ao Senhor, como Ana se dedicou. O segundo ponto dessa quinta característica aqui que eu destaco é exatamente o vigor de Ana em servir ao Senhor. Com 84 anos, ou melhor dizendo, com 105 anos aqui, o texto não diz, mas é o grande soma dentro do fator da história da Bíblia. Com 105 anos, Ana tinha mesmo vigor. A Bíblia nos mostra aqui que ela tinha a mesma disponibilidade. Ela tinha a mesma vontade de servir ao Senhor continuamente. A mesma força. É a mesma coisa quando nós vamos observar no livro de Josué, quando Moisés faz aquela promessa a Caleb, que onde seus pés pisarem ali seria a terra. 40 e tantos anos se passaram. E Caleb agora ele lembra exatamente da promessa que Moisés havia feito a Caleb diante do Senhor. E Caleb vai dizer ali que ele tem a mesma força, o mesmo vigor, com 85 anos de idade, para servir ao Senhor, para tomar posse da sua terra, para tomar posse da grande bênção que o Senhor havia prometido a ele. Meus irmãos, Ana tem o mesmo vigor com 105 anos, a mesma dedicação, a mesma força em servir ao Senhor, em pronunciar ao Senhor, em levar a palavra do Senhor, em profetizar a palavra do Senhor. Ela tinha o mesmo vigor. Meus irmãos, nós temos que pedir isso ao Senhor. Nós temos que ser como Ana. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30, ali quando Paulo vai dizer exatamente, vai ensinar aos coríntios como tomar a ceia, como se apresentar ao Senhor diante do Senhor, diante da ceia, Paulo vai dizer exatamente uma parte negativa. Ele vai dizer que por eles não saberem usarem as ordenâncias, os estatutos, os mandamentos da ceia do Senhor, existiam muitos doentes, existiam muitos que estavam dormindo e existiam muitos que estavam cansados.
Sabe por quê, meus irmãos? Que existem muitos que estão mortos espiritualmente, que estão doentes espiritualmente, que estão cansados, afadigados espiritualmente. Sabe por quê? Porque neles tem faltado a presença de Deus. Porque neles tem faltado a palavra de Deus. Porque neles tem faltado a graça de Deus. Porque neles tem faltado a alegria do Senhor. E porque neles não tem colocado o Senhor como primeiro lugar. E por isso não tem vigor, não tem força, não tem dedicação na presença do Senhor. Mas que nós possamos aprender com Ana, tendo o mesmo vigor, aprendemos com Caleb, temos a mesma força para servir ao Senhor, se dedicar ao Senhor, anunciar ao Senhor, proclamar ao Senhor, ser um arauto do Senhor e dizer que Jesus está voltando. Mas observe comigo agora nesse sexto ponto, no terceiro ponto da quinta característica, que vai se destacar aqui, que Ana servia ao Senhor de dia e de noite, em oração e jejum. No Salmos capítulo 23, vai dizer assim, que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanharão todos os dias e habitarei na casa do Senhor em longos dias ou para sempre. No Salmos 27, verso 4, vai dizer assim, que eu possa morar na casa do Senhor e contemplar a beleza da sua formosura, ou a beleza do seu santo templo. Sabe por que isso que o salmista vai dizer isso? O salmista Davi vai dizer isso? Porque Davi ele tinha a mesma dedicação do que Ana ele tinha. Ana aqui, a Bíblia nos diz que ela estava na casa do Senhor continuamente e jejuava e orava ao Senhor de dia e de noite. A oração, meus irmãos, fala de relacionamento. O jejum, meus irmãos, fala de comunhão. Quando nós exatamente se desfazemos das obras da carne e nos fortalecemos das obras espirituais. A oração nos fala exatamente de relacionamento que nós temos com o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que esses dois elementos da graça de Deus, esses dois frutos da graça de Deus, que Ana ela praticava de dia e de noite, todos os dias, na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ana, quer dizer aqui que Ana era constante em servir ao Senhor, nesse terceiro ponto. A constância, ela era constante. Ana não era exatamente um produto do meio. Ela usava exatamente os meios da graça, ela usava esses elementos da graça, ela jejuava, ela orava de dia e de noite, todos os dias na sua vida. Todas as horas. É por isso que o Senhor vai fazer, orai sem cessar. Jejuai ao Senhor. É uma comunhão, que essa comunhão ela era constante, de dia e de noite. O que tem de cristãos inconstantes hoje não é brinquedo. Meus irmãos, nós não somos produto do meio. Nós não podemos ser inconstantes na presença do Senhor. Que uma hora nós estamos aqui num patamar cheio do Espírito Santo, outra hora nós estamos num patamar fracos do Espírito Santo. Nós não somos exatamente como águas, que qualquer recipiente que é colocado, nós tomamos a forma. Nós temos que ser constantes como Ana. E sabe por que Ana era constante? Porque ela jejuava e porque ela orava ao Senhor. Ela usava as ferramentas da graça, os recursos que a graça dava a ela, os elementos da graça dava a ela. Por isso que ela fazia noite e dia. E por quê? Porque ela estava sempre no templo, sempre na presença de Deus. Quem tem de crente constante não é brinquedo. O que tem de crente que tem tomado a forma do mundo não é brinquedo. E por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 2, vai dizer: não vos conformeis com este mundo, não tomar a forma deste mundo. Não sejais crentes inconstantes. E é isso que a palavra vai dizer, que nós não possamos ser inconstantes no nosso modo de ser. Nós não podemos tomar a forma. E o que é tomar a forma?
é exatamente aqueles que estão na presença de Deus, mas falam palavras tórbias, gírias, veste como o mundo, se expressa como o mundo. Isso são exatamente crentes inconstantes, crentes que estão muitas vezes fracos na fé, e na mesma hora estão fortalecidos. Não, continuam fracos, porque estão inconstantes, que um dia ora, outro dia não ora, que lê a palavra um dia, e depois daqui 10 dias lê de novo, que às vezes não serve ao Senhor constantemente. Meus irmãos, Ana está nos ensinando um caráter, características do que ser verdadeiramente servo do Senhor, que aquele que espera o Messias, porque nós precisamos ser exatamente dessa forma. Mas observe aqui no verso 36, no verso 37, 38, que vai dizer assim, nesse sexto ponto: chegando à mesma hora, dava graças a Deus, falando a respeito do menino todos os dias, que aqueles que esperavam a redenção de Jerusalém. Observe aqui que Ana aqui, ela era exatamente uma proclamadora da vinda do Messias. Todos os dias ela proclamava a vinda do Messias. Todos os dias Ana ela pronunciava, ela pregava, ela falava da vinda do Messias. Todos os dias, todas as horas. Ela não perdia a oportunidade. Ela via alguém, aqueles que criam na vinda do Messias, que criam na vinda do Messias. Ela identificava aqueles que sabia que tinham em seus corações o desejo de encontrar com o Messias. Ela anunciava exatamente a vinda deles, para que os corações deles não se desvanecessem. Ela é exatamente uma proclamadora, é uma atalaia da vinda do Messias. Ela estava na torre de vigia e ela anunciava na torre de vigia que os inimigos vinham, como aqueles atalaias ficavam em cima da torre de vigia. E ela era uma anunciadora do Messias, da vinda do Messias. Todos os dias ela anunciava. E porque ela sabia que o Messias viria para a redenção, para o resgate em Jerusalém. Ela tinha essa certeza, e essa certeza não era uma certeza, uma conjectura de algum homem que ela havia ouvido, não. Era uma certeza, e essa certeza era experimental em Deus. Como Ana, ela proclamava a vinda do Messias a todos, exatamente nós temos que ser como Ana, nessa sexta característica, de anunciarmos a volta do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 32, capítulo 12, verso 35 e 36, vai dizer assim: exortai-vos e a vigilância, estáis com os vossos lombos cingidos e as vossas lâmpadas acesas, como servos que esperam o Senhor. Em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, vai dizer: aos homens que estão ordenados a morrer uma vez, vindo depois o juízo, Cristo aparecerá da segunda vez para salvar os que os guardam. Exatamente vai nos dizer em Mateus capítulo 25, sobre o servo fiel, que quando o Senhor vir, como o acharás? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos que ser anunciadores da volta de Cristo. Cristo está voltando. Assim como o Messias estava voltando no tempo de Ana, o Messias, agora Cristo, que foi o Messias que foi revelado, agora ele está voltando para buscar uma igreja, para buscar um povo, uma nação eleita, um sacerdócio real, um povo escolhido. E eu quero te dizer uma coisa: será que você está anunciando a volta de Jesus? Será que a volta de Jesus é a pauta da sua vida? Será que a volta de Jesus está num lugar exatamente de destaque na sua agenda? Será que a primazia, a preeminência da sua vida é anunciar a volta de Jesus? Será que você tem visto pessoas na prostituição, no adultério, se decaindo,
no pecado, e você tem falado da volta de Jesus? Tem anunciado a volta de Jesus? Será que isso tem sido uma realidade na sua vida? Será que você tem falado da volta de Cristo? Ou será simplesmente você nem crer na volta de Cristo? Ou isso se tornou um fato da história, uma lenda, um mito? Porque é assim que o pagão, o mundo está pensando. Que a volta de Cristo é uma história. Mas para aqueles que esperam, nós temos que anunciar, meus irmãos. É os eleitos do Senhor. Ela vai dizer assim que ela anunciava para aqueles que esperavam. São os eleitos do Senhor. São os escolhidos do Senhor. E o Senhor, Ele conta com a nossa vida de anunciarmos a volta do seu Filho. A volta de Cristo. Será que nós temos sido exatamente esse canal de bênção? Será que nós temos sido esse canal de anunciar a volta de Cristo? Meus irmãos, que nós possamos entender que as características que Ana nos mostra são as características que nós temos que ter. Ela esperava o Messias e agora os seus olhos estavam contemplando o Messias ali no templo. Essa mesma alegria, esse mesmo gozo que Ana está tendo, nós temos que ter. Porque todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome santo do Senhor Jesus.